Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você mais uma prova de raciocínio lógico quantitativo do teste AMPAD, esse teste de alto nível. Desde já eu agradeço a inscrita aqui do canal, a Suziária, valeu Suziária, por ter enviado para a gente as questões dessa prova mais recente, prova que aconteceu agora em junho de 2023. Como eu sempre digo nos vídeos do teste AMPAD, o acesso a essa prova é bem difícil. Então, se você quiser continuar vendo essas questões resolvidas aqui no canal, que ajuda bastante a estudar, né? Vocês precisam continuar mandando para a gente, né? O nosso e-mail é centraldosnumeros@gmail.com. Basta vocês mandarem as questões para a gente, que a gente coloca na nossa fila e disponibiliza para vocês, porque eu sei que esse conteúdo ajuda muita gente, principalmente porque o teste AMPAD tem um nível de dificuldade bem elevado, né? A gente já tem uma playlist só com provas do teste AMPAD, você já viu? Se não viu, veja esse link aqui, ó. Nesse link você encontra todas as provas do teste AMPAD de raciocínio lógico quantitativo disponíveis aqui na Central dos Números. Combinado? Vamos então agora às 12 questões dessa prova. Ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão é a questão de múltiplos. Considere as seguintes sentenças abertas definidas no conjunto dos números inteiros. P de x, x é múltiplo de 2. Q de x, x é divisível por 3. R de x, x mais 2 é um número primo. Quantos elementos possui o conjunto verdade da sentença P de x, E, Q de x e R de x? Então, a gente tem aqui conjunções, tem o E. Para o E ser verdadeiro, todas essas sentenças precisam ter valor verdadeiro, né? O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Sabe disso? Claro que sabe, né? Tá ligado? Ligado aqui no nosso canal? A gente tem uma playlist só com aulas de raciocínio lógico. Se você ainda não viu, veja as aulas dessa playlist aqui. Aqui você encontra, por exemplo, um macete para decorar a tabela verdade de todos os conectivos lógicos, de um modo rápido e prático, que vai te ajudar a ganhar tempo na hora da prova. Combinado? Lá nessa aula eu mostro que para o E, você precisa ter sempre valores verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Então, a gente tem que achar os valores verdadeiros para P de x, Q de x e R de x, certo? P de x, x é múltiplo de 2. Quais são os múltiplos de 2? A gente está tratando dos números inteiros. Então, múltiplos de 2 são os números negativos e positivos mais o zero, que podem ser divididos por 2, né? Gerando um número inteiro, né? Então, P de x pode ser representado lá pelos valores infinitos negativos, até menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, até o infinito, né? Então, observe que todos são números pares, beleza? Isso vai incluir os negativos, os positivos, mais o zero, certo? Q de x. X é um número divisível por 3, ou seja, x pode ser dividido por 3. X é um múltiplo de 3. Se ele é divisível por 3, ele é um múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3? São os números de 3 em 3, dos negativos para os positivos. Menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9. Todos esses números são divisíveis por 3, podem ser divididos por 3, gerando um valor inteiro, correto? A gente tem P de x e Q de x. Então, quando que a gente vai ter que essas duas vão ser verdadeiras com o E? Vai ser a interseção entre esses dois. Vão ser os valores de P de x que estão também em Q de x. Então, a gente vai pegar os múltiplos de 3, que são pares. Então, a gente vai ter menos 6, 0, 6, depois 12, né? E assim sucessivamente. Então, se a gente pegar só essas duas primeiras, o conjunto seria números pares negativos e positivos divisíveis por 3, além do zero. Então, a gente teria infinitos elementos. Só que ainda falta o R de x, né? Então, a gente vai pegar esses valores e associar ao R de x. Tem que estar no R de x. R de x é x mais 2, formando um número primo. Então, se nós pegarmos esses valores aqui, números pares, negativos e positivos divisíveis por 3 com zero, e acrescentarmos 2, a gente vai formar um número primo? Vamos ver.
É o conceito do R de x. Comecei aqui pelo menor que eu coloquei como exemplo, né? Mas poderia começar um pouquinho antes, um pouquinho depois, tanto faz. Então, pegando o primeiro valor, que é o menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 é primo. Menos 4 pode ser dividido só por 1 e por ele mesmo? Não. Menos 4 pode ser dividido por 2, por exemplo, né? Então, menos 4 não é primo. Então, o menos 6 não vai fazer parte do conjunto de solução aqui, né? Por quê? Porque ele não encaixa no R de x. Ele tinha que encaixar aqui no conceito do R de x, que formaria um número primo. Depois do menos 6 vem o 0. 0 mais o 2 vai dar 2. 2 é um número primo. 2 pode ser dividido só por 1 e por ele mesmo. Beleza, então o 0 faz parte do conjunto verdade dessa sentença, porque o 0 está no P de x, está no Q de x e está no R de x. Pegando o número positivo, 6, né? Então são números pares divisíveis por 3. Então, a gente vai ter o 6. O 6 mais 2, né? X mais 2, 6 mais 2 vai dar 8. 8 não é primo, então o 6 não vai entrar, né? Então, desses exemplos aqui que eu coloquei, menos 6, 0 e 6, apenas o 0 vai fazer parte do conjunto verdade. Se nós pegarmos outros números pares e somarmos duas unidades, eles não vão fornecer um número primo, concorda? Por quê? Porque eles vão ser divisíveis por 2. Simples assim. Então, se eles já vão ser divididos por um número que não é ele mesmo nenhum, um outro número, ele não vai ser primo. Beleza? Então, o conjunto verdade para essa sentença vai ser formado por um único elemento, que é o elemento 0. Né? Então, ele não está perguntando qual é o elemento, ele está perguntando quantos elementos. Existe só um elemento, que é o elemento 0. Perfeito? Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você tiver dúvidas, perguntas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que você vai receber uma resposta tentando te ajudar. Se não tiver dúvidas ou perguntas, não tem problema, ajuda no engajamento aí. Vamos ajudar o nosso algoritmo, deixa um comentário colocando, valeu professor, fala de onde você está assistindo esse vídeo, né? Eu tenho curiosidade de saber aonde a gente chega. De onde você está assistindo esse vídeo? De qual estado do Brasil? Qual cidade, né? Conta pra gente aqui nos comentários. Valeu? Vamos para a próxima questão, questão número 2. Um médico recomenda a um paciente que tome uma dose de um medicamento para regular a pressão a cada 3 dias. Então, pressão de 3 em 3 dias. E uma dose de outro medicamento para controlar o nível de colesterol a cada 5 dias. O paciente iniciou ambos os tratamentos em uma mesma semana. O para a pressão em uma terça-feira e o para o colesterol no dia anterior, na segunda-feira. Considerando que as semanas começam em domingos e terminam em sábados, haverá ocasiões em que o paciente terá que tomar em uma mesma semana 3 doses do medicamento para regular a pressão e 2 doses do medicamento para controlar o colesterol. A primeira dessas ocasiões acontecerá em qual semana? Então, aqui a gente tem uma questão de sequência, né? Para resolver essa questão, o jeito mais fácil que eu achei foi montar uma tabelinha, né? Uma tabelinha com os dias da semana, né? Então, crie uma tabelinha lá na hora da prova, rapidinho você consegue fazer essa questão. Coloquei os dias da semana. Vamos lá, o medicamento de pressão ele vai tomar a cada 3 dias, de 3 em 3 dias, certo? E ele vai começar na terça-feira. Então, quando que ele vai tomar esse medicamento? 3 doses numa mesma semana. Ele vai tomar 3 doses numa mesma semana só se ele começar, a semana tomando, né? Se ele tomar no domingo, porque ele vai tomar domingo, 1, 2, 3, quarta, 1, 2, 3, sábado, né? Então, só tomará 3 doses do medicamento de pressão em uma mesma semana se ele começar a tomar no domingo. Se ele começar em qualquer outro dia, ele vai pegar a semana seguinte. Se ele começar na segunda, por exemplo, segunda, 1, 2, 3, quinta, 1, 2, 3, vai pegar o domingo que já começa a outra semana, beleza? Então, o único caso em que ele vai tomar 3 doses do medicamento de pressão em uma mesma semana é se ele começar tomando domingo. Só que a gente sabe que ele não começou domingo, ele começou que dia? Aqui, ó, medicamento de pressão na terça-feira. Então, começou a tomar o medicamento de pressão aqui. Então, essa vamos chamar de semana 1.
Tomou o primeiro medicamento na terça, vai tomar 3 dias depois. 1, 2, 3. Tomou na sexta, vai tomar 3 dias depois. 1, 2, 3. Segunda. 1, 2, 3. Quinta da outra semana. 1, 2, 3. Tomou aqui no domingo. Olha aqui na semana 3. Vai tomar 3 dias de uma mesma semana o medicamento de pressão. Tomou no domingo, na quarta e no sábado. Beleza? A partir da terceira semana, começa a repetir aqui o padrão da semana 1. Ele vai tomar de novo, ó, sábado. 1, 2, 3. Vai tomar na terça de novo. Então, vai ser terça, sexta, depois segunda, quinta, depois domingo, quarta e sábado. Então, a gente tem uma sequência com um padrão. Você vai ter 3 semanas com esse padrão. Terça, sexta, segunda, quinta, domingo, quarta, sábado. Depois repete. Terça, sexta, segunda, quinta, domingo, quarta, sábado. Isso é o medicamento de pressão. E o medicamento de colesterol? De colesterol ele toma a cada 5 dias. E ele começou a tomar no dia anterior à terça. Ele começou a tomar na segunda-feira, né? Quando que ele vai tomar 2 doses aqui, ó, 2 doses do medicamento de colesterol? Ele só consegue tomar 2 doses do medicamento de colesterol na mesma semana, se ele começar domingo, né? Porque ele vai tomar domingo. 1, 2, 3, 4, 5, domingo e sexta. Ou se ele começar segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Que aí ele vai tomar segunda e sábado. Então, ele vai tomar ou domingo e sexta, ou segunda e sábado, né? Então, só tomará 2 doses do medicamento de colesterol em uma mesma semana, se começar no domingo ou na segunda. Ele pode começar domingo ou segunda. Se for domingo, vai ser domingo e sexta. Se for segunda, vai ser segunda e sábado. Beleza. Vamos olhar aqui, dentro dessas semanas, que dia que ele está tomando o medicamento de colesterol, para ver se coincide com a semana 3, com a semana 6, ou com a semana 9, ou com a semana 12, ou com a semana 15. Beleza? Que são as semanas que ele toma 3 vezes o medicamento de pressão. Beleza? Então, ele começou a tomar na segunda, né? Então, se ele toma segunda, ele vai tomar de novo 1, 2, 3, 4, 5 no sábado. Depois, 1, 2, 3, 4, 5 na quinta. 1, 2, 3, 4, 5 na terça. 1, 2, então observa na semana 3, ele vai tomar só uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, domingo. Nessa semana ele toma 2 vezes, mas não tem 3, porque é a semana 4, não tem 3 vezes do medicamento de pressão, né? Então, domingo vai dar na sexta de novo, né? Então, ele tomou 2 vezes cada um dos medicamentos. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, quarta. 1, 2, 3, 4, 5, segunda. Se ele toma na segunda, ele vai tomar no sábado de novo. Então, observa, na semana 6, ele tomou 2 vezes o medicamento de colesterol e 3 vezes o medicamento de pressão. Então, na semana 6, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, que é o que o problema pergunta, né? A primeira ocasião, que ele vai tomar 3 vezes um e 2 vezes o outro. Então, a sexta semana é a resposta dessa questão. Então, é uma questão de sequência em que você tem que observar a interseção entre as duas sequências. Aqui no vídeo eu achei melhor, mais rápido, fazer dessa forma, formando uma tabelinha. Mas se fosse uma sequência mais longa, talvez valesse a pena trabalhar com os elementos da sequência, ok? Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra outras questões de sequência para você treinar, combinado? Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Espero que sim. Vamos para a próxima? Questão número 3. Questão de probabilidade. Não tem isso aqui não, tá? Porque eu tive que digitar algumas das questões, então isso aqui ficou da questão anterior, da primeira questão. Sobre uma mesa há 2 urnas, urna 1 e urna 2. Dentro de cada urna há 3 bolas indistinguíveis. Então, tem 3 bolas dentro de cada urna, exceto pelo fato de que uma é azul e 2 são brancas. Considere P a probabilidade de uma bola retirada ao acaso da urna 1 ser azul. Sabes que X bolas azuis e Y bolas brancas serão adicionadas no interior da urna 2, sendo X maior que 0 e Y maior que 0, ou seja, vai ser adicionado pelo menos uma bola de cada, até que seja igual a 2P a probabilidade de uma bola retirada ao acaso da urna 2 ser azul.
qual é o menor valor possível para a soma x mais y? Bom, vamos lá. Probabilidade 1. Tirou, que é P, né? Você tirou uma bola azul de uma urna que tem 3 bolas, uma azul e 2 brancas. Então, a probabilidade de pegar uma azul é de 1 em 3, né? Probabilidade inicial P na urna 1, probabilidade de 1 em 3. Uma bola azul em um total de 3 bolas. Você vai enfiar a mão na urna. Qual a chance de pegar uma azul? Você só tem uma azul entre 3 bolas, beleza? Depois, vão ser acrescentadas bolas de modo que a probabilidade se torne 2P. A probabilidade de pegar uma bola azul seja 2P, ou seja, 2 vezes 1/3. Então, a probabilidade desejada na urna 2 é de 2P, 2 vezes 1/3. 2 vezes 1/3 é igual a 2/3. Ou seja, depois que acrescentar bolas azuis e brancas, a probabilidade de pegar uma azul tem que ser de 2/3. Então, vamos calcular essa probabilidade nova, né? Então, qual é o menor valor possível de bolas acrescentadas? Você tinha uma bola azul, vai acrescentar mais x bolas azuis, certo? Então, sabes que x bolas azuis e y bolas brancas serão adicionadas. A probabilidade de pegar uma azul vai ser da bola azul que já existia, mais a x que serão adicionadas, dividido pelo total de bolas. Qual é o total de bolas? Já tinha 3 bolas dentro da urna 2, né? Uma azul e 2 brancas, mais as x bolas que foram azuis que foram acrescentadas, mais as y bolas brancas que foram acrescentadas. Então, a probabilidade de pegar um azul vai ser o total de azuis dividido pelo total de bolas da urna 2, certo? Depois que acrescentar essas bolas novas. Essa probabilidade tem que ser igual a 2/3, tem que ser igual a 2/3. Mas para facilitar a sua visualização, você nota que essa fração aqui está na forma irredutível, você não pode reduzir mais. Vamos criar múltiplos aqui dessa fração. Então, a gente multiplica essa fração por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Multiplica por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Multiplica por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Você obtém outras frações que correspondem a esse mesmo valor. Se você dividir na calculadora 2 por 3, 4 por 6, 6 por 9, 8 por 12, você vai obter sempre o mesmo resultado, né? Todas essas frações correspondem a 2/3, só não estão escritas nas formas reduzidas delas, ok? Por que é mais fácil criar essas frações aqui? Para você visualizar como número de bolas, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar bolas azuis primeiras, valores de x, de modo que o total aqui seja igual a 2, a 4, a 6 ou a 8, depois ou a 10 ou a 12, enfim. Se a gente não encontrar a resposta, a gente vai aumentando, né? Então, para chegar em 2 bolas azuis, x tem que ser 1, né? Porque eu teria 1 mais 1, beleza? Então, se x for igual a 1, a gente vai ter 2 bolas azuis em um total de quantas bolas? 3 mais 1, 4. Tem que acrescentar pelo menos uma branca? 5. Então, a nossa fração não vai ser 2/3, vai ser 2/5 no mínimo. Então, x não pode ser igual a 1. Por quê? Porque a gente vai obter uma fração 2/5, não 2/3. Entende? Passando para essa fração, se o total de bolas azuis for 4, x tem que ser igual a 3, né? 1 mais 3 daria 4. Então, se o x for igual a 3, x for igual a 3, a gente vai ter 4 aqui no numerador e no denominador 3 mais 3, 6. Se o y for o menor possível, 7. Vai dar 4/7 no mínimo. Não chega em 4/6 como a gente quer. Se o número de bolas azuis for 6, o x tem que ser igual a 5, né? 1 mais 5 vai dar 6. Então, se o x for igual a 5, eu vou ter 1 mais x, 1 mais 5, 6. 6. 3 mais 5, 8. Se o y for 1, 8 mais 1, 9. Chego na fração que eu quero. Então, se eu acrescentar 5 bolas azuis e uma bola branca, o número, a probabilidade de pegar uma azul vai ser de 6 em 9, que é a mesma coisa que 2/3, né? Só dividir essa fração por 3, 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 3, que é o que a gente quer, beleza? Então, x é igual a 5,
y é igual a 1. O problema é a soma entre x e y. 5 mais 1. 5 mais 1 dá 6, então 6 é a resposta dessa questão. Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Então, uma questão de probabilidade, no meu ponto de vista, uma questão relativamente tranquila de probabilidade, né? Se você quiser treinar mais questões de probabilidade, aqui embaixo na descrição do vídeo tem questão de probabilidade para você treinar também. Combinado? Vamos para a próxima, questão número 4. Questão do like. Olha o like no vídeo. As formas que você pode ajudar o nosso trabalho. Você pode deixar o like, você pode compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário. Se você quiser deixar uma contribuição monetária, você pode clicar no botão Valeu. Tem o botão Valeu aqui embaixo. Clica no Valeu, você faz uma contribuição via YouTube, né? Ou pode fazer um Pix para o nosso canal, centraldosnúmeros@gmail.com. Todo tipo de contribuição é muito bem-vindo. Se você acha que o nosso conteúdo te ajuda, agrega valor para, né, a sua caminhada aí rumo à pós-graduação, você tenta contribuir com a gente também. Valeu? Vamos lá, questão de estatística, média, mediana e moda. Com um grupo de 25 indivíduos, foi feito um levantamento sobre o número de vezes em que cada um havia se envolvido em algum tipo de acidente de trânsito. Os dados foram tabulados conforme o histograma a seguir. Então, você tem número de indivíduos aqui no eixo Y e número de acidentes sofridos por cada indivíduo no eixo X. Então, 5 pessoas não tiveram acidentes, 8 pessoas sofreram um acidente, 10 pessoas sofreram 2 acidentes, 2 pessoas sofreram 3 acidentes. Sejam MO, MD e MI, respectivamente, os valores da moda, da mediana e da média, das quantidades de acidentes por pessoa. Conclui-se o quê? Bom, primeiro passo, você tem facilidade nesses conceitos? Média, mediana, moda? Se não tem, vou explicar em detalhes aqui. Sempre que você tem uma questão de estatísticas, você se refere a uma sequência de termos, né, com vários elementos. Quais são os elementos dessa nossa sequência aqui? São as pessoas que sofreram determinado número de acidentes. Então, a nossa sequência tem 5 pessoas que não sofreram acidentes. Então, vamos representar o número de acidentes de cada pessoa. Então, a nossa sequência de termos corresponde ao número de acidentes. Tem essa pessoa que teve 0 acidentes, essa e essa. São 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 8 pessoas que sofreram um acidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 pessoas que sofreram 2 acidentes e 2 pessoas que sofreram 3 acidentes. Então, a nossa sequência de termos é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, somando um total de 25 pessoas, cada uma caracterizada por um número de acidentes, certo? Aí a gente passa para os conceitos estatísticos. Moda. O que é moda? Quando você tem uma sequência de elementos, uma sequência de termos, moda é o valor que mais se repete. Eu até brinco com os meus alunos, é o valor que está na moda, né? É o que você mais vê. Dentre todos esses valores, 0, 1, 2, 3, qual é o que mais repete? É o 2. Então, a moda dessa sequência é 2. Só isso. Moda é o valor que mais repete. Então, a moda é 2. Pronto, calculou a moda. Mediana. Quando você tem uma sequência de termos com um número ímpar de termos, e essa sequência está organizada em ordem crescente ou decrescente. Aqui está crescente, está vindo do 0 em direção ao 3. Então, se você tem uma sequência de elementos organizados em ordem crescente ou decrescente, a mediana, se a sua sequência tem um número ímpar de elementos, como é o caso dessa aqui, que tem 25 elementos, 25 indivíduos, a mediana é o valor que está no meio. Então, se você tem 25 elementos, 25 dividido por 2 dá 12,5. O valor que está no meio, o indivíduo que está no meio é o indivíduo número 13. Por que vai ser o indivíduo número 13? Então, mediana, termo que está no meio. Se você tem 25 termos, o termo que está no meio é o 13º. Por quê? Você vai ter 12 indivíduos antes e 12 indivíduos depois do 13º. Concorda? 12 mais 12, 24, com mais 1, 25. Então, você tem que olhar aqui qual é o número que está na posição 13. Você tem 5 mais 8 dá 13. Então, o que
está na posição 13 vai ser o indivíduo que teve um acidente. Então, a mediana de acidentes é 1. Só isso, né? Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 1 é a mediana. Beleza? E agora, a média. Como que a gente calcula a média? Média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Beleza? Média, você vai somar todos esses números e dividir pelo número de termos, que são 25 indivíduos. Ok? Como que você faz para somar? 0 mais 0 mais 0 é 5 vezes 0. Então, 5 vezes 0 mais 1 mais 1 mais 1, 8 vezes. É 8 vezes 1, mais 8 vezes 1, mais 10 vezes 2, mais 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Tudo dividido por 25, né? 5 vezes 0 dá 0, 8 vezes 1 dá 8, 10 vezes 2 dá 20, 3 vezes 2, 6. Você tem multiplicação e soma, resolve a multiplicação primeiro. Então, você vai ter 8 mais 20 mais 6. 8 mais 6, 14. 20 mais 14, 34. Então, a gente vai ter 34 dividido pelos 25 indivíduos. 34 dividido por 25 vai dar 1,36. Então, calculamos a média, a mediana e a moda. E agora a gente olha as alternativas de resposta. O problema disse que 0,10 é menor do que a mediana menos a média, que é menor que 0,2, 0,20. Vamos fazer a mediana menos a média. A mediana é 1 menos a média. Então, vou ter 1 menos 1,36, vai dar menos 0,36. Menos 0,36 não está entre 0,1 e 0,2. Então, essa não é a resposta. Mediana menos a média é maior do que a moda menos a média. Mediana menos a média é menos 0,36. Moda menos mediana, 2 menos 1, vai dar 1. Né? Então, menos 0,36 é maior do que 1? Não, é menor. Menos 0,36 é menor que 1. Então, essa está errada também. A média menos a mediana. A média, 1,36, menos a mediana, 1. Vai dar 0,36. É menor do que a moda menos a média? Moda menos a média. 2 menos 1,36 vai dar 0,64, né? Então, a gente vai ter média menos mediana. 1,36 menos 1 dá 0,36. É menor do que a moda, 2 menos a média, 1,36. 2 menos 1,36, 0,64. Tá certo. 0,36 é menor que 0,64. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Quer estudar mais questão de moda, mediana e média? A gente tem uma playlist só com questões de média, mediana e moda. Você encontra nesse link que vai aparecer aqui para você. Combinado? Vamos para mais uma questão. Você está entendendo? Espero que sim, hein? Lembra, deixa o like no vídeo se você estiver entendendo, se esse vídeo estiver te ajudando. Vamos para a próxima. Se não estiver te ajudando, também pode deixar. Questão de... juros compostos. Vai trabalhar aqui propriedade de potência, na verdade, né? Seja P o preço de lançamento de um produto. Então, P minúsculo é o preço de lançamento de um produto e P maiúsculo o seu preço atual, resultante da incidência de 10 aumentos idênticos em regime composto, em regime de juros compostos. Sabe-se que P dividido por P, P maiúsculo dividido por P minúsculo é igual a 1,1664 elevado a 5. Se Q indica o preço do produto após 6 dos 10 aumentos, então Q dividido por P é igual a quanto? Então, vamos lá. Juros compostos. Vamos calcular o valor de P grande, né? Preço P atual. Regime composto. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a fórmula de juros compostos. Qual que vai ser o nosso montante? Vai ser o preço atual. O preço atual é o capital. Qual que é o capital? É o preço de lançamento, Pzinho, vezes 1 mais a taxa, eu não sei qual é a taxa, elevado ao tempo. Foram dados 10 aumentos idênticos. Então, vamos considerar que são 10 meses, por exemplo. Ok? Aí, o problema diz que Pzão dividido por Pzinho dá esse valor aqui. Então, vamos fazer Pzão dividido por Pzinho. Pzão é isso aqui, dividido por Pzinho. A gente vai ter P vezes 1 mais I elevado a 10, o Pzão, dividido pelo Pzinho. Posso simplificar esse P com esse P, vai sobrar
1 mais i elevado a 10 vai ser igual a esse valor aqui que ele deu, 1,1664 elevado a 5. Né? Então, elimina esse p com esse p. Você vai ter essa potência é igual a essa aqui, certo? 1 mais i elevado a 10 é igual a 1,1664 elevado a 5. Como que você sai disso? Você pode aplicar a raiz com índice 5 dos dois lados, né? Então, coloca a raiz com índice 5 dos dois lados, que aí você vai pegar o expoente e dividir pelo índice da raiz. 10 dividido por 5 vai dar 2, então vai sobrar 1 mais i elevado ao quadrado é igual a 5 dividido por 5 vai dar 1. Vai dar esse próprio valor aqui elevado a 1, que é ele mesmo. Então, você sabe que 1 mais i elevado ao quadrado é igual a 1,1664. Ok? Agora, vamos calcular o valor de Q para fazer Q dividido por Pzinho. Q é o preço do produto após 6 dos aumentos. Então, o tempo aqui vai ser 6, certo? Então, a gente vai ter que Q vai ser o capital, Pzinho, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo 6, certo? Ele quer Q sobre P. Então, vou pegar esse valor e dividir por P. Vou ter P vezes 1 mais i elevado a 6 dividido por P. Simplifica P com P, vai sobrar 1 mais i elevado a 6. Q sobre P é igual a 1 mais i elevado a 6. Propriedade de potências. Lembra que multiplicação de potências da mesma base, você conserva a base, soma os expoentes? Já ouviu falar disso? Então, 1 mais i elevado a 6 é a mesma coisa que 1 mais i elevado a 2 vezes 1 mais i elevado a 2 vezes 1 mais i elevado a 2. Por que eu pensei em fazer isso aqui? Porque eu tenho o valor de 1 mais i elevado a 2. Né? Então, vamos usar essa informação que a gente tem. Vamos usar uma propriedade básica de potências. Multiplicação de potências com a mesma base. Você conserva a base, 1 mais i, soma os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Se você sabe o valor de 1 mais i ao quadrado, substitui. Onde tiver 1 mais i ao quadrado, substitui por 1,1664. Então, você vai ter Q dividido por P vai ser 1,1664 vezes esse mesmo valor, vezes esse mesmo valor de novo. O mesmo valor multiplicado 3 vezes é esse valor elevado ao cubo. Então, Q dividido por P é 1,1664 elevado a 3. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Então, uma questão que envolve juros compostos, mas que trabalha mais propriedades de potenciação e radiciação. Certo? Vamos para mais uma, questão número 6. Olha a inscrição, já está inscrito, inscrito aqui no canal? Se inscreve para não perder nada, combinado? Sejam A, B e C números inteiros e positivos denominados fatores, tais que o produto A vezes B vezes C vale 48. Se a soma dos fatores A mais B mais C tem como resultado um número primo, é certo que... Então, você quer uma verdade absoluta. Ele quer uma coisa que é certa que vai acontecer, né? Então, vamos calcular os fatores de 48. Vamos fatorar o 48. Você sabe que A vezes B vezes C é 48 e A mais B mais C vai formar um número primo, não prímio, primo. O 48 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Concorda? Fatoramos o 48 utilizando números primos. 48 dividido por 2, 24. Dividido por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. Beleza? Então, você vai ter aqui 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 3 dá 48. Ok? Só que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fatores e a gente quer 3 fatores. Então, vamos trabalhar com essas multiplicações para criar 3 números que, quando multiplicados, deem 48. A gente pode fazer, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 8. 2 vezes 8 vezes 3. Isso vai dar 48, né? 3 vezes 8, 24. 2 vezes 24, 48. E somando esses fatores, 2 mais 3, 5, 5 mais 8, 13. 13 é um número primo. Então, essa condição atende. Se o A, o B e o C forem 2, 3 e 8, a multiplicação entre eles vai dar 48 e a soma vai formar o número primo. Existe outra possibilidade?
Sim, existe. Se a gente tiver 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Se a gente tiver 4 vezes 4 vezes 3, a gente consegue ter essa condição dada. A gente consegue, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Depois, soma. 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11. 11 é um número primo? Sim, 11 é um número primo. Você pode ter outras organizações aqui desses fatores que não vão formar números primos quando somados. Então, se você fizer, por exemplo, 2 vezes 4 vezes 6, a soma vai dar 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 não é primo, né? Se você tiver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2 vezes 12. A multiplicação vai dar 48, mas a soma 2 mais 2, 4, 12 mais 4, 16. 16 não é primo. Então, essas duas condições não atendem, mas as duas condições de cima atendem o que foi dado. Aí a gente lê as alternativas e a alternativa tem que satisfazer essas duas condições. A, B e C são fatores distintos? Não necessariamente. Se você tiver 4, 4, 3, você tem dois fatores que podem ser iguais. Então, não necessariamente A, B e C são fatores distintos. Ok? Então, essa não pode ser a questão. Essa não pode ser a resposta. A, B e C não são fatores distintos. Está falando que A, B e C são iguais. Isso é necessariamente verdade? Não. Você pode ter fatores distintos. 2, 3 e 8 atendem à condição dada e são fatores distintos. Então, essa está errada também. A diferença entre o maior fator e o menor fator é 1. Se a gente tiver aqui essa condição, a diferença entre o maior e o menor, 8 menos 2, vai dar 6. Então, não vai ser 1. Agora, se a gente tiver essa condição, 4 menos 3 vai dar 1. Né? Então, essa condição só é verdade para uma das condições dadas, não é verdade para todas as condições possíveis. Então, essa não pode ser a resposta da questão, porque ele quer uma coisa que seja certa, uma coisa que seja verdade de fato para todas as condições possíveis. Ok? A diferença entre dois dos fatores pode ser zero. Se a gente pegar aqui, ó, 4 menos 4. 4 menos 4 dá zero. Sim, a diferença pode ser zero. Observa que ele colocou um pode de todo tamanho aqui. É diferente daqui que ele afirma que é 1. Né? Então, aqui pode ser zero. Sim, pode ser zero. Então, essa vai ser a resposta da questão. A diferença entre dois dos fatores pode ser 2? Vamos ver, ó, 3 menos 2 dá 1, 8 menos 3 dá 5, 8 menos 2 dá 6, 4 menos 4 dá 0, 4 menos 3 dá 1, não pode ser 2. Beleza? Então, a resposta dessa questão é a letra D, não pode ser a letra C, porque aqui ele afirma que vai ser 1 e existem condições em que a diferença entre o maior e o menor não será 1. Ok? Fique ligado, ligada no que o problema pede. Ele quer aquilo que é certo, aquilo que é verdade para todos os casos. Combinado? Vamos para mais uma questão número 7. Análise combinatória. Uma senha com 7 dígitos pode ser criada utilizando-se 3 vezes o algarismo 1 e 2 vezes os algarismos 8 e 4. Até quantas senhas distintas podem ser criadas? Então, você vai ter uma senha assim, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, sendo 3 desses algarismos 1, 2 algarismos 8 e 2 algarismos 4. Quantas senhas diferentes você pode criar? Bom, para trabalhar com senhas com números repetidos, você vai fazer uma permutação. Né? Então, esses elementos vão trocar de lugar, vão permutar, mas você tem que considerar que tem elementos repetidos. Então, você vai fazer uma permutação com repetição, né? Permutação com repetição. Você vai fazer a permutação dos 7 elementos da senha, sendo que tem 3 repetições do número 1, 2 repetições do número 8 e 2 repetições do número 4. O conceito de permutação com repetição, você vai fazer o fatorial do total de elementos, 7 fatorial, dividido pelo fatorial da multiplicação entre o número de vezes que os fatores se repetem, beleza? Né? Que os elementos se repetem. Então, você vai ter 7 fatorial
dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, ok? Então, isso aqui é o número de vezes que os elementos se repetem. O 1 se repete 3 vezes, o 8 se repete 2 vezes, o 4 se repete 2 vezes também. Só resolver essa continha. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Parei no 3 fatorial, não continuei o 2 e o 1. Por quê? Porque no denominador tem 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. O que eu posso fazer agora? Simplificar tudo. Simplifico esses 3 fatorial com esse 3 fatorial. Divido esse 4 por esse 4. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Beleza? Então, vai sobrar 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 5. 5 vezes 40, 200. 5 vezes 2, 10. 200 mais 10, 210. 210 é a resposta dessa questão. Certinho? Então, questão tranquilinha aí de análise combinatória. Se você não conhecia o conceito de permutação com repetição, treina para você garantir a próxima questão que tiver de permutação com repetição, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link com uma questão de permutação com repetição para você treinar. Combinado? Agora a gente vai para a questão número 8. Vem comigo! Essa talvez seja a questão mais difícil dessa prova, no meu ponto de vista. Veja se concorda. Um arbusto é um probleminha. Um arbusto tinha certo tamanho quando um jardineiro o podou, retirando 2/3 do tamanho original. Um mês depois, o arbusto estava com o dobro do tamanho que possuía e imediatamente após aquele primeiro corte. Foi então que o jardineiro, mais uma vez, podou o arbusto, retirando 2/3 do tamanho com que o encontrou. Outro mês se passou e o arbusto estava com o dobro do tamanho que possuía imediatamente após aquele segundo corte. Mais uma vez, o jardineiro podou o arbusto, retirando 2/3 do tamanho com que o encontrou. E assim, tal processo se repetiu de modo que, a cada intervalo de um mês, o jardineiro podava o arbusto, retirando 2/3 daquilo que encontrava, e entre duas podas consecutivas, o arbusto dobrava o seu tamanho. Imediatamente após o enésimo corte, a divisão, entre o tamanho deixado pelo jardineiro e o tamanho original do arbusto era qual? Bom, vamos montar aqui essa situação. Vamos supor que o arbusto, como a gente tem que chegar no final e dividir o tamanho deixado pelo tamanho original, vamos supor que o arbusto inicial tinha 1 metro de tamanho. 1 metro. O arbusto media 1 metro. O jardineiro chegou lá, viu o arbusto que media 1 metro e falou: preciso cortar esse arbusto. Então fez o corte 1. Ele cortou 2/3 da medida do arbusto. Então ele cortou 2/3 de 1. 2/3 vezes 1. 2/3 vezes 1 dá 2/3. Ele cortou 2/3 de metro do arbusto. Quanto que sobrou do arbusto? Se o arbusto tinha 1 metro, cortou 2/3, 1 menos 2/3 vai dar 3/3 menos 2/3 é igual a 1/3, né? Subtração de frações. 1 menos 2/3. Tira o MMC, vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. Mantém o denominador. 1/3. Ou então, pensa numa pizza. Você tem uma pizza de 2 pedaços, comeu 2 pedaços. Tem uma pizza de 3 pedaços, comeu 2 pedaços. Quantos pedaços sobram? 1 pedaço dos 3. Certinho? Então, o jardineiro chegou lá, sobrou só 1/3 de metro do arbusto. Aí, passou um mês, esse tamanho que o arbusto estava dobrou. Então, foi multiplicado por 2. Passou um mês, o jardineiro vai proceder o segundo corte. Quando ele chega lá, o arbusto não está medindo mais 1/3, ele está medindo o dobro. 2 vezes 1/3. 2 vezes 1/3, 2/3. Ele chega lá, corta 2/3 desses 2/3 de metro que está medindo o arbusto. Então, ele vai cortar 2/3 de vezes 2/3. 2/3 vezes 2/3, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Quanto que sobra do arbusto se ele cortou 4/9? Ele tinha 2/3, cortou 4/9, 2/3 menos 4/9, tira o MMC, vai dar 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2.
nonos. Vai sobrar 2 nonos de metro do arbusto. Ok? Aí, passa mais um mês. Esse tamanho vai dobrar. Então, vai ser 2 vezes 2 nonos. Mês 2, corte 3. O arbusto media 2 vezes 2 nonos. 2 vezes 2, 4, né? Nonos. Beleza. Aí ele corta 2 terços de 4 nonos. Cortando 2 terços de 4 nonos, ele vai cortar 8/27. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 9, 27. Quanto que sobra do arbusto? 4 nonos menos 8 sobre 27. MMC 27 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 8, 4 sobre 27. Sobra 4 sobre 27. Beleza? Depois vai para o mês 3. Vou fazer até o mês 3 só para você ver que existe uma lógica aqui. Então, mês 3, ele vai fazer o corte 4. O arbusto estava medindo o dobro de 4 sobre 27. 2 vezes 4, 8. Vai estar medindo 8 sobre 27. Né? Ele vai cortar 2 terços disso. Vai cortar 2 terços vezes 8 sobre 27. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 27, 81. Quanto que sobra? Isso menos isso. Isso menos isso vai dar 8 sobre 81. Ok? Se você olhar o tanto que sobra, então ele quer a razão entre o tamanho deixado, né? Sendo que ele se refere ao enésimo corte. Então, vamos fazer uma relação entre esses tamanhos e o número de cortes aqui. Observe essas frações. 2 nonos, 4 sobre 27, 8 sobre 81. Nós temos aqui potências de 2 e de 3, concorda? Aqui você tem 2 elevado a 1 sobre 3 elevado a 2. 2 elevado a 1 sobre 3 elevado a 2. 2 elevado a 1 dá 2, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Aqui você tem 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 3 ao cubo, né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Aqui você tem 2 ao cubo dividido por 3 elevado à quarta potência. Então, o que está acontecendo? Os expoentes do 2 e do 3 estão aumentando de 1 em 1 a cada mês. Qual que é a relação desses expoentes com os cortes? Então, olha só, se o corte é 2, o expoente do 2 é 1 e o expoente do 3 é igual ao número de cortes. Se o corte é o terceiro, o expoente do 2 vai ser uma unidade a menos, o expoente do 3 vai ser igual ao número do corte. Se o expoente é 4, o expoente do 2 vai ser uma unidade a menos, o expoente do 3 vai ser igual ao número do corte. E se o expoente for n? Se o expoente for n, o expoente do 2 vai ser n menos 1 e o expoente do 3 vai ser o próprio n, né? O expoente do 2 é o n menos 1, é sempre o número do corte menos 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, n menos 1, n menos 1, né? E o expoente do 3 vai ser o próprio número do corte. Se a gente está tratando do enésimo corte, o expoente do 3 vai ser n. Então, a nossa divisão vai ser 2 no enésimo corte, vai ser 2 elevado a n menos 1, dividido por 3 elevado a n. Como ele quer que a gente divide essa fração, esse é o tanto que restou da árvore depois do enésimo corte. Como ele quer que a gente divide isso pelo tamanho original? E a gente considerou o tamanho original como sendo 1, a gente vai dividir essa fração por 1 e vai dar ela mesma. Então, essa vai ser a resposta da questão. 2 elevado a n menos 1 dividido por n. Beleza? Aqui, a letra B. Entendido? Dúvidas? Então, um probleminha que envolve aí continhas com frações, né? Mas dava um pouquinho de trabalho para perceber essa relação entre o número de cortes e os expoentes das frações, ok? Vamos para a questão número 9. São 12 questões, a gente já está acabando. Agora a gente vai passar para as questões de lógica propriamente ditas, né? A seguir, mostra-se um argumento válido, no qual uma das premissas está oculta. Premissa 1. A, E, B ou C ou não D. Então, a gente tem uma conjunção e duas disjunções. A premissa 2 está oculta e a conclusão é não D. A premissa 2 que está oculta poderia ser dada por... Bom, para a gente descobrir qual alternativa é a resposta da questão, a gente vai trabalhar com a estratégia do argumento inválido. Você acompanha o nosso canal, você já viu outras questões
em que eu resolvo usando essa estratégia do argumento inválido, né? O método do argumento inválido, ele é trabalhado como? A gente vai assumir que as premissas são todas verdadeiras, gerando uma conclusão falsa. A gente vai afirmar isso. Ao afirmar isso, se a gente obtiver um argumento inválido, premissas verdadeiras com conclusão falsa, a resposta não será aquela. Por quê? Porque ele quer um argumento válido, não inválido. Entendido? Então, a gente vai trabalhar com alternativa por alternativas, vendo se elas são, se é possível formar um argumento inválido com elas, para a gente excluir essas alternativas. Beleza? Então, a letra A segunda premissa seria não ser. O que eu vou fazer? Vou afirmar que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, não ser vai ser verdadeiro e não D vai ser falso. Aí vou vir aqui em cima ver se isso pode ser verdadeiro, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho que não D é falso. Se não D é falso, aqui é falso. Não D é falso. No ou, eu preciso ter um V. Então, aqui dentro tem que ter um V para isso dar verdadeiro. Não C é verdadeiro. C vai ser o contrário. C vai ser falso. Mas eu sei os valores de A e de B? Não falei nada aqui sobre A e B. Então, eu posso assumir que A e B podem ser verdadeiros. Se A e B forem verdadeiros, no E basta, a gente precisa ter 2 V's para o resultado ser V. Então, se A e B forem verdadeiros, o resultado aqui dessa conjunção vai ser verdadeiro. No OU basta um V para ser V, então o resultado desse OU vai ser verdadeiro. Consequentemente, tem outro OU aqui, verdadeiro com falso, vai dar verdadeiro. Então, a gente conseguiu formar um argumento inválido, 2 premissas verdadeiras gerando uma conclusão falsa. Então, essa não pode ser a resposta da questão. Beleza? Passa para a letra B. Não A e B. Então, 2 premissas, premissa da letra B, com a conclusão falsa, né? Então, vamos lá. Para o E ser verdadeiro, a gente precisa ter 2 V's. Então, não A tem que ser V e B tem que ser V, certo? Não A é verdadeiro, então A é falso. No E, só é verdadeiro se tiver 2 V's. Então, isso aqui, não importa o valor de B, isso vai ser falso. C e o valor de C? Não falou nada sobre C aqui. Então, C pode ser verdadeiro. Se o C for verdadeiro, como a gente tem o OU, basta um V para o resultado ser V. Aqui a gente tem outro OU, então vou ter um V aqui, né? Vou ter esse V com qualquer valor de D. Não D é falso, não tem problema. No OU, basta um V para ser V, a gente de novo consegue formar um argumento inválido, premissas verdadeiras com conclusão falsa. Eu estou fazendo rápido aqui, né? Relativamente rápido, né? Na prova dá para ir mais rápido. Mas eu estou falando de um modo direto, pressupondo que você já viu a nossa aula da tabela verdade e que você já sabe, né, que no E você precisa ter 2 V's para o resultado ser V, que no OU basta um V para o resultado ser V, beleza? Então, se você não viu, veja lá a playlist que eu deixei para você no início. Uma das primeiras aulas é a aula de tabela verdade. Então, assiste a aula se você está tendo dúvidas em acompanhar esse raciocínio que eu estou propondo aqui. Combinado? Vamos para a letra C. Então, A e não C. A e não C. Isso vai ser verdadeiro. De novo, no E, para o resultado ser V, tem que ter 2 V's. Então, aqui vai ser V, aqui vai ser V. Temos o valor de A e de não C. Tem o valor de B? Não. Então, A é verdadeiro. A é verdadeiro. Se eu tiver o B verdadeiro, aqui eu vou ter o OU verdadeiro. Então, com esse OU verdadeiro, esse OU aqui vai ser verdadeiro. A gente formou de novo 2 premissas verdadeiras com uma conclusão falsa. Então, a letra C nos possibilita formar um argumento inválido. Então, a letra C não pode ser a resposta da questão, porque necessariamente o nosso argumento tem que ser válido. Letra D, não B e não C. Não B e não C. E, precisa ser V, precisa ser V. 2 V's para o resultado ser V, né? Não B é verdadeiro, logo B vai ser falso. Não C, eu posso ter valores de A aqui? Não, aqui eu tenho E, né? Se eu tenho E, eu preciso ter 2 V's para o resultado ser V. Então, necessariamente, o resultado desse parênteses aqui vai dar falso, porque não importa o valor de A, eu já tenho um falso, o resultado aqui vai ser falso. Aí, para esse OU ser verdadeiro,
o C tem que ser verdadeiro. O C é verdadeiro? Não. Não C é verdadeiro. O C é o contrário. O C é falso. Então, esse ou vai dar falso. Beleza? Então, essa parte toda aqui, com essa condição, vai dar falsa. Ou não dê. Não dê é falso também. Então, no ou, falso com falso, vai dar falso. Ou seja, não conseguir formar duas premissas verdadeiras gerando uma conclusão falsa. Isso significa que esse argumento não é inválido. Se ele não é inválido, ele é um argumento válido. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Só isso. Entendido? Dúvidas? Na hora da prova, né? Então, quando você faz esse tipo de questão várias vezes, você consegue perceber que, tendo esses dois ous aqui, dependendo do que tivesse aqui nas alternativas, você não precisava fazer o raciocínio todo igual eu fiz aqui, né? No ou, basta existir um V para o resultado ser verdadeiro. Então, se ele fala só do valor de não ser, você pode assumir que A e B vão ser verdadeiros. Então, você vai obter verdadeiro. Não precisa olhar o raciocínio todo, né? Se ele falar aqui de não A e de B, ele não fala de C. Então, C você pode assumir um valor verdadeiro, dando verdadeiro. Entendido? Então, à medida que você vai fazendo as questões, o seu raciocínio vai ficando mais direto, mais rápido. Você consegue fazer essas questões sem ter que desenvolver o raciocínio todo, só observando os pontos-chave, né, dos conectivos lógicos. Beleza? Então, essa é a resposta dessa questão. Combinado? Entendido? Dúvidas? Vamos para mais uma, questão número 10. Considere o seguinte argumento válido formado pelas premissas P1, P2 e P3 e pela conclusão C. Se eu frito ovos, então uso óleo de soja. Eu faço salada ou frito ovos. Aqui a gente tem a condicional, o se então. Aqui a gente tem a disjunção. Aqui a gente tem eu não uso óleo de soja, é uma negação. E tem a conclusão eu faço salada. Sejam F, J e S as proposições. F, eu frito ovos. J, eu uso óleo de soja. S, eu faço salada. O argumento acima pode ser representado como? Não coloquei as alternativas de resposta aqui, porque elas eram muito grandes e ia ficar muita informação aqui no vídeo, tá bom? Mas é uma questão tranquilinha, você só tem que representar simbolicamente, usando os conectivos lógicos, os símbolos dos conectivos lógicos, essas premissas e essa conclusão. Então, primeira parte aqui, ó, tem o se, então. Qual que é o símbolo do se, então? É uma setinha, né? Então, você vai colocar eu frito ovos. Eu frito ovos é F. Então, você vai colocar F, então, setinha, uso óleo de soja. Eu uso óleo de soja, J. Então, você vai colocar F, setinha, J. Primeira premissa, F, setinha, J. Está representada simbolicamente a primeira premissa. Segunda premissa, eu faço salada ou frito ovos. Símbolo do ou é um Vzinho. Então, eu faço salada S, Vzinho, ou eu frito ovos F. Só isso. Premissa 3, eu não uso óleo de soja. Eu uso óleo de soja é o J. Eu não uso é a negação. A negação pode ser representada com um tiozinho, né? Antes do J. Então, não J. Eu não uso óleo de soja. Pode ter um símbolo, um tracinho assim, ó. Também aqui antes do J para representar a negação. Beleza? Conclusão, eu faço salada. Eu faço salada é a proposição S. Então, a conclusão vai ser S. Essa era a resposta da questão. Essa era a representação que estava em uma das alternativas de resposta, né? Se F, então J. S ou F, não J, conclusão S. Só isso. Beleza? Entendido? Dúvidas? Vamos para mais uma, questão número 11, a penúltima questão desse vídeo. De novo, representar simbolicamente uma afirmação. Considere a seguinte afirmação. Dado um número real qualquer, ou seja, para todo número real, a condição de a soma de seu quadrado com seu quádruplo E6 ser maior que 2 é necessária para que tal número real seja diferente de menos 2. A afirmação acima é simbolicamente representável por. Então, vamos lá. Dado um número real qualquer, isso quer dizer para qualquer número, para todo número. Existe um símbolo que indica para todo? Existe. O símbolo
que indica para todo é o A invertido. O A invertido significa para todo. Então, você vai dizer para todo x que pertence ao conjunto dos números reais, assim, ó, para todo x que pertence ao conjunto dos números reais, você tem uma condição que é necessária para essa outra condição. O que é uma condição necessária? Quando a gente fala em condição suficiente ou condição necessária, a gente está se referindo a condicional, a gente está se referindo ao se então. Se você tem uma frase de se então, né, uma proposição com se então, a parte do se é suficiente para a parte do então, né? A condição do se é uma condição suficiente para que a condição que está descrita no então ocorra, né? E o contrário é necessário. A parte do então é necessária para a parte do se. Se ele está falando aqui que é necessário, então eu estou falando que essa parte aqui inicial corresponde ao então, a parte do então é necessária para a parte do se. A gente vai construir um se então, de modo que essa parte final seja a parte do se, essa parte inicial seja a parte do então, porque a parte do então é necessária para a parte do se. Então, a gente vai falar que se um número real é diferente de menos 2, então a soma de seu quadrado com seu quádruplo e 6 é maior que 2. Beleza? Como que você escreve essa condicional? Você vai escrever número real diferente de menos 2. O número real que está se referindo é x, então vai ser x diferente de menos 2. X diferente de menos 2. Se então, qual é o símbolo do se então? Setinha. A soma do seu quadrado, quadrado de x, com seu quádruplo. O quádruplo de x é 4x. E 6 mais 6 é maior que 2. Pronto. Está representada simbolicamente essa afirmação. Para todo x que pertence ao conjunto dos números reais, a condição de que o quadrado mais o quádruplo do número mais 6 é maior que 2 é necessária para que x seja diferente de 2. Só isso. Essa era a alternativa que deveria ser marcada com essa representação. Beleza? Entendido? Podemos ir para a última questão? Vem comigo! Outra questão de representação simbólica. Considere a seguinte proposição sobre um determinado indivíduo. P. Se o indivíduo consome bebida alcoólica, ele não dirige, pega uma carona ou chama um táxi. Observa que você tem o se e aqui você teria o então, né, que foi suprimido. Se o indivíduo consome bebida alcoólica, então ele não dirige e pega uma carona ou chama um táxi. Ele suprimiu duas partes, suprimiu o então e suprimiu o e aqui, né? Se o indivíduo consome bebida alcoólica, então ele não dirige e pega uma carona ou chama um táxi. Considerando-se A, B, C e D como as proposições simples. A, o indivíduo consome bebida alcoólica. B, o indivíduo dirige. C, o indivíduo pega carona. D, o indivíduo chama um táxi. Então, a proposição P pode ser representada como? De novo, é um se então. O indivíduo consome bebida alcoólica. A. Então, você vai colocar A, setinha. A, setinha. O indivíduo consome bebida alcoólica. Se o indivíduo consome bebida alcoólica, então, ele não dirige. O indivíduo dirige B. Então, eu vou ter não B. Coloca não B. Beleza? E, coloca um E que está aqui. Ele não dirige e pega uma carona. E pega uma carona C. Ou chama um táxi D. Então, vou ter E, C ou D. E, C ou D. Beleza? Então, essa vai ser a representação. Se o indivíduo consome bebida alcoólica, então ele não dirige e pega uma carona ou chama um táxi, né? Símbolo do se, então, é a setinha. Símbolo do e é o chapeuzinho. Símbolo do ou, da disjunção, é o Vzinho. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Assim a gente chega na última questão dessa prova. Gostou do vídeo? Conseguiu entender as questões? Espero que sim. Se gostou, lembra, deixa o like no vídeo,
se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém, combinado? Se quiser mandar mais provas do teste Ampad pra gente, nosso e-mail centralosnúmeros@gmail.com. Contamos com você para continuar divulgando esse conteúdo aqui no canal. E para aprender mais, veja as playlists que eu separei para você. No mais, bons estudos e até a próxima!